Em um hospital silencioso, um menino encara o rosto adormecido de sua mãe, enquanto promete salvá-la a qualquer custo. Nas ruas caóticas de São Paulo, ele enfrenta o impossível, sem imaginar que o destino esconde algo ainda mais devastador. Uma foto antiga e uma carta misteriosa revelam um segredo que pode mudar tudo, ou destruí-lo. Até onde você iria para desvendar a verdade e salvar quem mais ama? Antes de ouvir essa história surpreendente, não esqueça de se inscrever no canal. Lucas observava atentamente o rosto adormecido de sua mãe, Carolina, enquanto segurava sua mão com delicadeza. Aos 8 anos de idade, ele já carregava nos ombros uma responsabilidade maior do que muitos adultos conseguiriam suportar. O quarto pequeno e simples do hospital público estava silencioso, exceto pelo som ritmado dos aparelhos que monitoravam os sinais vitais de Carolina. "Vai ficar tudo bem, mãe", sussurrou ele, ajeitando o cobertor fino sobre ela. "Eu prometo que vou conseguir o dinheiro para o seu tratamento." As paredes descascadas do hospital contrastavam com a determinação brilhante nos olhos do menino. Há 3 dias, Carolina havia sido internada após desmaiar em casa, e desde então, Lucas dividia seu tempo entre o hospital e as ruas do centro de São Paulo, onde vendia doces para juntar dinheiro. A vida nunca tinha sido fácil para os dois. Moravam em um conjunto habitacional na periferia, e Carolina sempre trabalhou como diarista para sustentar o filho. Mesmo nas maiores dificuldades, ela nunca deixou faltar amor e carinho. Todas as noites, não importava o quanto estivesse cansada, sentava-se ao lado da cama de Lucas para contar histórias e fazer planos para o futuro. "Doutor, quanto custa o tratamento completo?", perguntou Lucas ao médico que acabara de entrar no quarto para a visita matinal. "Doutor." Ricardo, um homem de meia idade com olhos bondosos por trás dos óculos de armação dourada, hesitou antes de responder. "É um tratamento complexo, Lucas. Precisamos de exames específicos e medicamentos especiais que o SUS não cobre. Estamos falando de cerca de R$50 mil. O número caiu como um peso sobre os ombros do menino, mas ele não deixou transparecer seu desespero. Em vez disso, endireitou a postura e apertou com mais força a mão de sua mãe. Na mesa de cabeceira, uma foto antiga e amarelada mostrava Carolina mais jovem, sorrindo ao lado de um homem elegante em frente a um jardim. Lucas já tinha visto aquela foto dezenas de vezes escondida entre as páginas de um livro em casa, mas nunca tinha perguntado sobre o homem da imagem. Agora, enquanto observava o rosto de sua mãe adormecida, começava a juntar as peças de um quebra-cabeça que mudaria sua vida para sempre. Naquela tarde, depois de prometer à enfermeira Maria que voltaria antes do anoitecer, Lucas pegou sua caixa de doces e dirigiu-se ao centro da cidade. O sol de janeiro castigava as ruas movimentadas, mas ele não se importava com o calor ou com o peso da caixa. Cada chocolate vendido significava estar um passo mais próximo de ajudar sua mãe. "Chocolate, bombom, bala. Só R$2 cada." Sua voz infantil tentava se sobressair em meio ao barulho do trânsito e das conversas dos transeuntes apressados. Algumas pessoas simplesmente passavam direto, outras olhavam com pena, e algumas até compravam seus doces. Uma senhora elegante sentada em um café chamou-o para comprar todos os chocolates que restavam em sua caixa. "Como você se chama, querido?", perguntou ela, enquanto procurava o dinheiro em sua bolsa de marca famosa. "Lucas, senhora. E por que você está vendendo doces sozinho? Não deveria estar na escola?" "Estou de férias", respondeu ele, evitando entrar em detalhes sobre sua situação. "Preciso ajudar minha mãe." A senhora, que se apresentou como Beatriz, pareceu tocar-se com a história do menino. Seus olhos azuis brilharam de compaixão enquanto entregava a ele não apenas o valor dos doces, mas uma generosa gorjeta. "Você me lembra muito alguém", comentou ela, estudando o rosto de Lucas com curiosidade. "Tem certeza que não nos conhecemos de algum lugar?" Antes que Lucas pudesse responder, um homem de terno aproximou-se da mesa. "Beatriz, precisamos ir. A reunião começa em 20 minutos. O homem era alto, imponente, e algo em seu rosto fez Lucas congelar. Era o mesmo homem da foto antiga com sua mãe, apenas mais velho. Seus olhos encontraram-se por um breve momento, e Lucas sentiu seu coração disparar. "Obrigado, senhora", murmurou ele,
guardando o dinheiro no bolso e afastando-se rapidamente. Naquela noite, ao retornar ao hospital, Lucas encontrou sua mãe ainda inconsciente. Mas algo havia mudado. Sobre a mesa de cabeceira, parcialmente escondida sob a foto antiga, estava uma carta amassada que ele nunca tinha visto antes. Com mãos trêmulas, pegou o envelope e começou a ler as palavras que mudariam o curso de sua história para sempre. A carta, escrita 15 anos antes, revelava um segredo que sua mãe havia guardado durante todo esse tempo. O homem da foto, aquele mesmo que Lucas tinha visto hoje no café, era Ricardo Mendes, um empresário bem-sucedido. E segundo as palavras escritas por sua mãe naquela carta nunca enviada, ele era seu pai. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A carta tremia nas mãos pequenas de Lucas enquanto ele relia cada palavra, sentado na cadeira desconfortável ao lado do leito de sua mãe. As palavras dançavam diante de seus olhos, revelando uma história de amor do passado que ele nunca imaginara existir. Querido Ricardo, começava a carta, quando você receber esta mensagem, nosso filho já terá nascido. Sei que sua família nunca aceitaria nosso amor, que sou apenas uma garota simples aos olhos deles, mas não posso deixar de tentar. Nosso bebê merece conhecer o pai. Lucas olhou para sua mãe adormecida, tentando imaginar como ela era 15 anos atrás, apaixonada pelo homem da foto. Carolina sempre evitara falar sobre seu pai, mudando de assunto quando ele perguntava. Agora entendia o porquê da tristeza em seus olhos sempre que o assunto surgia. A enfermeira Maria entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Carolina, interrompendo os pensamentos do menino. Ela havia se afeiçoado a Lucas nos últimos dias, impressionada com sua maturidade e dedicação. Você precisa descansar um pouco, querido, disse ela, ajeitando o travesseiro de Carolina. Não pode passar todas as noites aqui. Não posso deixar minha mãe sozinha, respondeu Lucas, guardando cuidadosamente a carta no bolso. E amanhã preciso tentar falar com uma pessoa importante. Maria observou o menino com preocupação. Mesmo sendo uma criança, Lucas demonstrava uma determinação que poucos adultos possuíam. Pelo menos prometa que vai comer algo. Trouxe um sanduíche para você. Na manhã seguinte, Lucas acordou cedo, vestiu sua melhor roupa, uma camisa azul um pouco desbotada e uma calça jeans que sua mãe sempre mantinha impecavelmente limpa. Pegou sua caixa de doces, mas desta vez não era para vender. Era seu disfarce para tentar entrar no imponente edifício empresarial, onde, segundo suas pesquisas em jornais velhos da biblioteca do bairro, Ricardo Mendes trabalhava. O prédio espelhado no centro de São Paulo parecia tocar as nuvens. Lucas sentiu-se minúsculo diante da construção, mas respirou fundo e caminhou até a recepção. Uma mulher elegante olhou-o com desconfiança. "Posso ajudar?" perguntou ela, sem esconder seu desconforto com a presença do menino. "Preciso falar com o senhor Ricardo Mendes", respondeu Lucas, tentando parecer mais velho do que era. "É muito importante." "O senhor Mendes não recebe pessoas sem agendamento", disse ela secamente. Definitivamente não recebe vendedores ambulantes." Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não desistiu. "Por favor, senhora, é sobre a Carolina Santos, minha mãe." A menção do nome causou uma pequena alteração na expressão da recepcionista. Ela olhou rapidamente para um lado e outro antes de falar mais baixo. "Espere um momento." Enquanto aguardava, Lucas observava o vai e vem de executivos bem vestidos, sentindo-se cada vez mais deslocado. Na parede do saguão, uma foto grande mostrava Ricardo Mendes ao lado de sua esposa, Beatriz, a mesma senhora que havia comprado seus doces no dia anterior, em algum evento beneficente. A recepcionista retornou após alguns minutos, acompanhada de um segurança. "Sinto muito, mas você precisa se retirar. O senhor Mendes está em reunião e não poderá atendê-lo." "Mas eu sou..." Lucas tentou protestar, mas o segurança já o conduzia firmemente em direção à saída. Do lado de fora, sentou-se na escadaria do prédio, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Foi quando notou um carro luxuoso parando em frente ao edifício. Seu coração acelerou ao reconhecer Ricardo Mendes descendo do veículo. Sem pensar duas vezes, Lucas correu em sua direção.
Senhor Mendes, por favor, preciso falar com o senhor. Ricardo virou-se, surpreso com o grito. Seus olhos encontraram os de Lucas, e por um momento algo pareceu passar por seu rosto. Um lampejo de reconhecimento, talvez. É sobre minha mãe, Carolina Santos, Lucas conseguiu dizer, antes que os seguranças o alcançassem. Ela está muito doente no hospital e... Carolina? Ricardo murmurou, seu rosto perdendo um pouco da cor. Mas antes que Lucas pudesse continuar, Beatriz saiu do carro, interrompendo o momento. Ricardo, vamos nos atrasar para a reunião com os investidores, disse ela, parando ao notar Lucas. Oh, é o menino dos doces de ontem. Os seguranças já seguravam Lucas pelos braços, prontos para levá-lo dali, quando ele conseguiu tirar a foto antiga do bolso, estendendo-a na direção de Ricardo. Por favor, olhe a foto. O senhor precisa saber a verdade. Ricardo Mendes ficou paralisado, seus olhos fixos na fotografia antiga, que mostrava um momento há muito esquecido em um jardim ensolarado. Por um instante, todo o barulho da cidade pareceu desaparecer, deixando apenas o som do coração acelerado de Lucas e o silêncio atordoado de Ricardo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ricardo Mendes segurava a foto antiga com mãos trêmulas, enquanto Beatriz observava a cena com uma expressão confusa. Os seguranças, ainda segurando Lucas, aguardavam instruções. Soltem o menino, ordenou Ricardo finalmente, sua voz rouca traindo sua perturbação. Seus olhos não conseguiam se desviar da imagem que o transportava 15 anos no passado, para um tempo em que a vida parecia mais simples, mais verdadeira. Ricardo, quem é esse menino? O que está acontecendo? Perguntou Beatriz, tocando levemente o braço do marido. Sua voz transmitia mais preocupação do que irritação. Antes que Ricardo pudesse responder, uma voz estridente cortou o ar. Ora, ora, que cena interessante! Alberto Damasceno, principal rival de Ricardo no mundo empresarial, aproximava-se com um sorriso malicioso nos lábios. Seu celular estava apontado para a cena, claramente registrando tudo. Ricardo rapidamente guardou a foto no bolso do paletó. Alberto, isso não é da sua conta, disse ele, recuperando sua compostura habitual. Pelo contrário, meu caro, respondeu Alberto, seus olhos brilhando com malícia. Tudo que envolve o grande Ricardo Mendes é de interesse público, especialmente quando encontra secretamente com um menino de rua que afirma ter uma conexão com seu passado. Lucas, agora livre dos seguranças, permanecia firme em seu lugar. Eu não sou menino de rua, protestou ele, indignado. Minha mãe está doente no hospital e ela... Lucas, interrompeu Ricardo, surpreendendo a todos por lembrar o nome do menino. Por favor, me encontre amanhã às 10 horas no café da esquina. Conversaremos com calma. Seus olhos transmitiam uma mensagem silenciosa de urgência. Beatriz observava tudo com crescente preocupação. Havia algo familiar no rosto de Lucas que a perturbava, algo que ela não conseguia explicar. Ricardo, acho que precisamos conversar, disse ela, sua voz tremendo levemente. Enquanto o casal entrava no prédio, seguido por Alberto, que ainda sorria satisfeito, Lucas permaneceu na calçada, seu coração batendo acelerado. Pela primeira vez desde que descobrira a verdade, sentia uma pequena chama de esperança. No hospital, naquela tarde, a enfermeira Maria notou algo diferente em Lucas. Aconteceu alguma coisa boa? Perguntou ela, enquanto ajudava o menino a trocar a água das flores que ele havia comprado com o dinheiro das vendas de doces. Acho que sim, respondeu ele, olhando para sua mãe, que continuava inconsciente. Mas também estou com medo. Maria sentou-se ao lado dele. Medo do quê, querido? De que ele não queira ser meu pai, sussurrou Lucas, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Ao ver a expressão surpresa da enfermeira, rapidamente mudou de assunto. Os médicos disseram quando minha mãe vai acordar? Eles estão fazendo o possível, respondeu Maria, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas o tratamento que ela precisa é muito caro, eu sei, completou Lucas. Por isso preciso tanto que dê certo amanhã. Do outro lado da cidade, no luxuoso apartamento dos Mendes, Ricardo estava em seu escritório, a foto antiga sobre a mesa junto com a carta que Lucas havia mostrado. Beatriz entrou silenciosamente, trazendo uma xícara de chá. Você vai me contar quem é Carolina Santos? Perguntou ela,
sentando-se em frente ao marido. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos. Uma história do passado que eu pensei ter enterrado, respondeu ele, sua voz carregada de arrependimento. Mas parece que o passado tem uma forma peculiar de nos encontrar. E o menino? Insistiu Beatriz. Ele se parece tanto com você quando era jovem. Aquela foto que vi no álbum de sua mãe. Antes que Ricardo pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de seu assistente. Chefe, temos um problema. Alberto Damasceno acabou de postar nas redes sociais sobre um possível filho secreto seu. A imprensa já está ligando. No hospital, Lucas adormeceu segurando a mão de sua mãe, sonhando com o encontro do dia seguinte. Não percebeu quando Carolina moveu levemente os dedos, nem quando uma lágrima solitária escorreu por seu rosto adormecido. Na recepção do hospital, um homem bem vestido conversava em voz baixa com a administração, fazendo perguntas sobre Carolina Santos e seu filho. Era um dos assistentes de Alberto Damasceno, cumprindo ordens de seu chefe para descobrir tudo sobre aquela história intrigante que prometia abalar o império dos Mendes. O café estava praticamente vazio àquela hora da manhã. Lucas chegou 15 minutos antes do combinado, suas mãos suadas apertando a alça da mochila velha onde guardava seus poucos pertences importantes, a foto, a carta e um caderno, onde sua mãe costumava escrever poesias nos momentos de tristeza. A garçonete, uma senhora de cabelos grisalhos, olhou com curiosidade para o menino sentado sozinho próximo à janela. Aproximou-se dele com um sorriso gentil. Quer um chocolate quente, querido? Cortesia da casa. Lucas estava prestes a agradecer quando a porta do café se abriu. Ricardo Mendes entrou discretamente, vestindo roupas mais casuais que no dia anterior. Calça jeans e camisa polo, numa clara tentativa de não chamar atenção. Seus olhos encontraram os de Lucas imediatamente. Traga 2 chocolates quentes, por favor, pediu Ricardo à garçonete, sentando-se em frente ao menino. Por alguns momentos, apenas se observaram em silêncio, cada um reconhecendo no outro traços familiares que não podiam mais ser negados. Você tem os olhos dela, disse Ricardo finalmente, sua voz mais suave que o habitual. Os mesmos olhos que me conquistaram há 15 anos. Lucas engoliu em seco, reunindo coragem. Por que o senhor nunca procurou por nós? Minha mãe precisou trabalhar tanto. Às vezes ela chegava tão cansada que mal conseguia jantar. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. É complicado, Lucas. Eu nunca soube que Carolina estava grávida. Quando nos separamos... Mas ela escreveu uma carta, interrompeu Lucas, sua voz tremendo de emoção. Ela contou tudo. Carta que nunca recebi, respondeu Ricardo, inclinando-se para a frente. Lucas, há muitas coisas que você precisa entender. Naquela época, eu estava prestes a assumir os negócios da família. Havia muita pressão, muitas expectativas. A garçonete voltou com os chocolates quentes, interrompendo momentaneamente a conversa. Lucas observou a fumaça subindo de sua xícara, pensando em sua mãe no hospital. Minha mãe precisa de tratamento, disse ele finalmente. Os médicos dizem que é muito caro, mas pode salvá-la. Eu tentei juntar dinheiro vendendo doces, mas... Ricardo sentiu seu coração apertar. Quanto custa o tratamento? 50 mil reais, respondeu Lucas, os olhos fixos em sua xícara. Sei que é muito dinheiro, mas... Não é o dinheiro que me preocupa, Lucas, interrompeu Ricardo. Mas preciso ter certeza. Preciso fazer um teste de DNA, entende? Não posso simplesmente... A porta do café abriu-se novamente e Beatriz entrou apressadamente. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Ricardo, precisamos ir. Agora. Ela mostrou seu telefone ao marido. Na tela, uma manchete sensacionalista gritava: Império Mendes ameaçado. Herdeiro secreto surge das sombras. Abaixo, havia fotos do encontro do dia anterior, claramente tiradas por Alberto Damasceno. As ações da empresa estão despencando, sussurrou Beatriz. O conselho convocou uma reunião de emergência. Ricardo levantou-se abruptamente, deixando algumas notas sobre a mesa. Lucas, preciso resolver isso. Prometo que conversaremos depois. Dê-me o número do seu celular. Eu não tenho celular,
respondeu Lucas, sentindo o coração afundar. Mas pode me encontrar no hospital. Quarto 304. Beatriz, que até então evitava olhar para o menino, não pôde conter sua curiosidade. Aproximou-se dele e, num impulso, tocou levemente seu rosto. Você tem o mesmo sinal que Ricardo, aqui perto da orelha. O momento foi interrompido por uma chamada no celular de Ricardo. Era seu advogado, alertando sobre os repórteres que já cercavam a sede da empresa. Do lado de fora do café, algumas pessoas começavam a se aglomerar, apontando celulares através da vitrine. Venha conosco, disse Beatriz subitamente, surpreendendo tanto Lucas quanto Ricardo. Não podemos deixá-lo sozinho no meio dessa confusão. Enquanto saíam pelos fundos do café, escoltados pelo motorista de Ricardo, Lucas pensava em sua mãe. O que ela diria sobre tudo isso? Será que finalmente acordaria para ver sua família reunida? No banco traseiro do carro luxuoso, entre Ricardo e Beatriz, ele se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, sentir-se protegido. No hospital, naquele exato momento, Carolina começava a dar os primeiros sinais de que estava despertando de seu sono profundo. Seus dedos se moveram levemente e seus lábios formaram um nome que apenas a enfermeira Maria, que estava trocando seu soro, conseguiu ouvir. Lucas. O carro de Ricardo serpenteava pelas ruas de São Paulo, tentando despistar os fotógrafos que os seguiam em motocicletas. No banco de trás, Lucas observava a cidade através dos vidros escuros, pensando em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas 2 dias. Vamos primeiro ao hospital, decidiu Beatriz, surpreendendo a todos no carro. Lucas precisa ver sua mãe e nós precisamos conhecê-la também. Ricardo olhou para a esposa com gratidão. Em 20 anos de casamento, Beatriz sempre demonstrou uma força interior que poucos conheciam. Agora, diante desta situação delicada, ela mais uma vez provava sua grandeza de espírito. No hospital, a enfermeira Maria correu ao encontro deles assim que passaram pela recepção. Lucas, que bom que você chegou. Sua mãe, ela está começando a despertar. O coração do menino disparou. Esquecendo-se momentaneamente de todos ao seu redor, correu em direção ao quarto 304. Carolina estava com os olhos semicerrados, suas pálpebras tremulando levemente, enquanto tentava se adaptar à luz. Mãe, exclamou Lucas segurando sua mão. Você acordou. Carolina virou o rosto lentamente em direção à voz do filho, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios ressecados. Foi então que seus olhos encontraram as 2 figuras paradas na porta do quarto, Ricardo e Beatriz. Ricardo? Sussurrou ela, sua voz rouca pelo tempo sem uso. Não pode ser. Ricardo deu um passo à frente, sua presença imponente e suavizada pela emoção do momento. Carolina, me perdoe. Por tudo. Beatriz aproximou-se da cama, colocando uma mão gentil sobre o ombro de Lucas. Seu filho é um menino extraordinário, disse ela, sua voz embargada. Ele moveu montanhas para conseguir ajuda para você. Carolina tentou se sentar, mas estava fraca demais. Maria rapidamente ajustou a cama para uma posição mais confortável. Como vocês se encontraram? Perguntou ela confusa. Lucas começou a contar toda a história. Os doces, o encontro com Beatriz no café, a descoberta da carta, o confronto na empresa. Carolina escutava atentamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A carta? Murmurou ela. Eu nunca tive coragem de enviar. Guardei todos esses anos. Na verdade, mãe, interrompeu Lucas, eu encontrei a carta no seu bolso, aqui no hospital. E também a foto antiga. Ricardo pegou a foto de seu bolso, olhando-a com nostalgia. Este dia foi no Jardim Botânico. Você estava tão linda, Carolina, e eu era tão tolo, tão preocupado com as aparências, com o que minha família diria. Senhor Mendes, chamou o Dr. Ricardo, entrando no quarto. Podemos conversar sobre o tratamento da senhora Santos? Enquanto os adultos conversavam com o médico no corredor, Lucas permaneceu ao lado de sua mãe. Você não está brava comigo, mãe, por ter procurado ele? Carolina acariciou o rosto do filho. Como poderia estar brava? Você é a pessoa mais corajosa que conheço, meu amor. Sempre foi. Do lado de fora do hospital,
A notícia do despertar de Carolina já havia se espalhado. Alberto Damasceno, que mantinha informantes estrategicamente posicionados, planejava seu próximo movimento. Precisamos agir rápido, disse ele ao seu assistente. Quero saber cada detalhe da história dessa mulher. Cada lugar onde trabalhou, cada pessoa que conheceu. Ricardo Mendes não vai escapar dessa tão facilmente. De volta ao quarto, Beatriz observava a interação entre Carolina e Lucas. Algo em seu coração estava mudando. Durante anos, ela e Ricardo tentaram ter filhos, sem sucesso. Agora, vendo Lucas, sentia que talvez o destino tivesse outros planos. O tratamento pode começar imediatamente, anunciou Ricardo, voltando ao quarto. Doutor, Ricardo já está providenciando tudo. Ricardo, eu não posso aceitar, começou Carolina, mas foi interrompida por Beatriz. Não é questão de aceitar, disse ela firmemente. É questão de fazer o que é certo, para todos nós. Lucas sorriu, sentindo pela primeira vez em muito tempo que as coisas poderiam realmente melhorar. No entanto, seu sorriso vacilou ao ver o rosto preocupado de Ricardo ao olhar o celular. As ações da empresa continuam caindo, murmurou ele para Beatriz. O conselho está pressionando por um pronunciamento oficial. Então vamos dar a eles um pronunciamento, respondeu Beatriz, sua voz determinada. Vamos contar nossa história, a verdadeira história. Carolina tentou dizer algo, mas foi interrompida por uma súbita tontura. Maria rapidamente checou seus sinais vitais, enquanto Lucas segurava sua mão com força. Ela precisa descansar, alertou a enfermeira. As próximas 48 horas serão cruciais para sua recuperação. Enquanto todos se preparavam para sair do quarto, Lucas abraçou sua mãe uma última vez. Vou voltar logo, mãe. Prometo. Eu sei que vai, meu amor, respondeu Carolina, beijando sua testa. Você sempre cumpre suas promessas. A cobertura dos Mendes estava silenciosa naquela noite, exceto pelo som baixo da televisão que transmitia as últimas notícias sobre o escândalo que dominava os noticiários. Lucas, sentado no sofá luxuoso da sala, observava maravilhado a vista noturna de São Paulo através das enormes janelas de vidro. Está com fome? Perguntou Beatriz, entrando na sala com uma bandeja de sanduíches. Maria me contou que você gosta de queijo quente. Lucas sorriu timidamente. Era estranho como Beatriz, em apenas um dia, já demonstrava tanta preocupação com seu bem-estar. Obrigado, senhora Beatriz. Pode me chamar só de Beatriz, disse ela, sentando-se ao seu lado. Sabe, Lucas, eu sempre quis ter filhos. Durante anos, Ricardo e eu tentamos, mas ela fez uma pausa, seus olhos marejando. Às vezes a vida tem planos diferentes dos nossos. No escritório ao lado, Ricardo participava de uma videoconferência tensa com o conselho diretor de sua empresa. Senhores, compreendo a preocupação com as ações, mas essa é uma questão pessoal que... Pessoal? Interrompeu um dos conselheiros. Ricardo, a Mendes Incorporações é uma empresa familiar com mais de 50 anos de tradição. Como acha que nossos investidores estão reagindo a esse escândalo? Escândalo? A voz de Ricardo elevou-se ligeiramente. Estamos falando de um menino de 8 anos e sua mãe doente. Um menino que sim é meu filho e que merece ser reconhecido como tal. O silêncio que se seguiu foi quebrado por outro conselheiro. Alberto Damasceno está oferecendo comprar um grande volume de ações a preço reduzido. Ele pode assumir o controle se não agirmos rápido. Ricardo desligou a chamada e apoiou a cabeça nas mãos. Foi quando ouviu uma risada vinda da sala. Lucas e Beatriz estavam assistindo a um programa de comédia juntos. O som o fez sorrir pela primeira vez naquele dia. No hospital, Carolina recebia a visita da enfermeira Maria, que havia ficado após seu turno para fazer companhia. Seu filho é um menino incrível, comentou Maria, ajeitando os travesseiros. E a senhora Mendes parece ter se afeiçoado muito a ele. Carolina suspirou. Beatriz sempre foi conhecida por seu trabalho social. Talvez ela esteja apenas sendo gentil? Não, interrompeu Maria. É mais que isso. Você deveria ver como os olhos dela brilham quando fala com Lucas. É algo especial. Na manhã seguinte, Ricardo preparava-se para uma entrevista coletiva quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Senhor Mendes, a voz de Alberto Damasceno soava falsamente cordial.
Tenho uma proposta interessante para você. Que tal nos encontrarmos para um café? Não tenho nada para discutir com você, Alberto, respondeu Ricardo secamente. Tem certeza? Porque acabei de descobrir algumas informações muito interessantes sobre o passado da senhorita Santos. Seria uma pena se a imprensa descobrisse certos detalhes. Ricardo sentiu o sangue gelar. Se você ousar prejudicar Carolina ou meu filho... Seu filho? Riu Alberto. Então já está assumindo a paternidade? Interessante. O conselho vai adorar saber disso. Depois de desligar, Ricardo encontrou Beatriz e Lucas tomando café da manhã na varanda. A cena o comoveu. Seu filho estava usando um pijama novo que Beatriz havia comprado, e eles conversavam animadamente sobre histórias em quadrinhos. Lucas, chamou Ricardo, gostaria de me acompanhar hoje? Tenho algo importante para fazer e acho que você deveria estar presente. O menino olhou surpreso para Beatriz, que assentiu encorajadoramente. Pode ir, querido. Mais tarde iremos juntos visitar sua mãe. No carro, a caminho da empresa, Ricardo explicou seu plano. Vou dar uma entrevista coletiva e quero que você esteja ao meu lado. Mas, e se as pessoas não gostarem de mim? Perguntou Lucas, sua voz tremendo levemente. Ricardo segurou a mão do filho. Lucas, você é meu filho. E está na hora do mundo saber disso. Não importa o que aconteça com a empresa ou o que pessoas como Alberto Damasceno tentem fazer. Família é mais importante que qualquer outra coisa. No hospital, Carolina assistia à televisão com ansiedade. Em poucos minutos, Ricardo e Lucas apareceriam diante das câmeras. E ela não podia deixar de se preocupar com as consequências dessa exposição. Vai dar tudo certo, garantiu Maria, segurando sua mão. Seu filho tem o coração mais puro que já conheci, e parece que finalmente encontrou não apenas um pai, mas uma família completa. Na sede da Mendes Incorporações, pai e filho se preparavam para enfrentar a imprensa. Lucas ajeitou a gravata borboleta que Beatriz havia insistido que ele usasse, enquanto Ricardo o observava com orgulho. Pronto? Perguntou Ricardo. Lucas respirou fundo e sorriu. Pronto, pai. O auditório da Mendes Incorporações estava lotado de jornalistas. Flashes disparavam incessantemente, enquanto Ricardo e Lucas caminhavam até o palco, lado a lado. No fundo do salão, Alberto Damasceno observava a cena com um sorriso enigmático, cochichando ocasionalmente com seu assistente. Lucas nunca havia visto tantas câmeras e microfones em sua vida. Suas mãos suavam, mas ele mantinha a postura ereta, lembrando-se das palavras de Beatriz durante o café da manhã. Mantenha a cabeça erguida, querido. Você não tem nada do que se envergonhar. Ricardo ajustou o microfone e olhou para a plateia. Sua voz, quando começou a falar, estava firme e clara. Bom dia a todos. Agradeço a presença da imprensa neste momento importante para minha família. Sim, eu disse família, porque é disso que se trata esta coletiva. Os jornalistas se inclinaram para a frente, ávidos por cada palavra. Ricardo continuou. Há 15 anos, eu cometi um erro. Não por ter me apaixonado por Carolina Santos, uma mulher extraordinária, mas por ter permitido que pressões externas e expectativas familiares ditassem minhas escolhas. Lucas observava o pai com admiração. Era a primeira vez que o via falar publicamente sobre sua mãe, e cada palavra parecia carregada de emoção sincera. Este é Lucas, disse Ricardo, colocando a mão no ombro do filho. Meu filho. Um menino que, com apenas 8 anos, demonstrou mais coragem e integridade do que muitos adultos que conheço. Ele vendeu doces nas ruas para tentar salvar a vida de sua mãe, enfrentou seguranças e preconceitos e nunca desistiu de sua missão. Na primeira fila, uma jornalista levantou a mão. Senhor Mendes, como a senhora Beatriz está lidando com esta situação? Como se tivesse ensaiado, Beatriz levantou-se de seu lugar na plateia e caminhou até o palco, juntando-se a Ricardo e Lucas. Estou exatamente onde deveria estar, ao lado da minha família, respondeu ela, segurando a mão de Lucas. Alberto Damasceno se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Aquela demonstração de união familiar não estava em seus planos. Rapidamente, levantou a mão. Senhor Mendes, como explica o fato de ter ignorado a existência de seu filho por tantos anos?
E por que decidiu reconhecê-lo justo agora, quando sua empresa enfrenta dificuldades? Lucas sentiu o pai tensionar ao seu lado, mas foi ele quem respondeu. O senhor está enganado, disse o menino, sua voz clara e firme no microfone. Meu pai não sabia sobre mim. Minha mãe nunca conseguiu entregar a carta que escreveu para ele. Um murmúrio percorreu o auditório. A sinceridade na voz infantil tocou até os jornalistas mais céticos. E quanto ao tratamento da senhora Santos? Perguntou outra repórter. É verdade que o hospital estava dificultando o acesso aos procedimentos necessários? Ricardo franziu o senho. Sim, e isso está sendo investigado. Carolina receberá o melhor tratamento possível e já iniciamos os procedimentos necessários. No hospital, Carolina assistia à coletiva pela televisão do quarto, com lágrimas nos olhos. Maria segurava sua mão emocionada com a cena. Seu filho é incrível, comentou a enfermeira. E parece que encontrou não apenas um pai, mas uma família completa. De volta à coletiva, Ricardo fazia o anúncio que ninguém esperava. A partir de hoje, estou criando a Fundação Carolina Santos, dedicada a ajudar famílias que enfrentam dificuldades com tratamentos médicos de alto custo. Porque nenhuma criança deveria precisar vender doces na rua para salvar a vida de seus pais. A plateia irrompeu em aplausos. Alberto Damasceno levantou-se abruptamente e saiu do auditório, seu rosto vermelho de raiva. Seu plano de desestabilizar a empresa estava desmoronando diante de seus olhos. Após a coletiva, na sala de Ricardo, Lucas abraçou Beatriz e o pai. Vocês acham que agora vai ficar tudo bem? Vai sim, meu amor, respondeu Beatriz, beijando sua testa. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Sua mãe precisa se recuperar e temos uma família para construir. Ricardo olhou pela janela de seu escritório, observando os jornalistas que ainda se aglomeravam na entrada do prédio. Alberto não vai desistir facilmente, murmurou ele. Não importa, disse Beatriz com firmeza. Agora somos mais fortes. Somos uma família. Lucas sorriu pensando em sua mãe. Mal podia esperar para contar a ela sobre tudo o que havia acontecido. Em seu bolso, a antiga foto do Jardim Botânico parecia mais leve agora, como se finalmente tivesse cumprido sua missão de reunir o passado com o presente. O sol da tarde entrava pelas janelas do hospital, criando um ambiente acolhedor no quarto 304. Carolina estava sentada na cama, mais corada e forte, enquanto assistia pela terceira vez ao vídeo da coletiva de imprensa em seu tablet novo, presente de Beatriz. Ainda não acredito que tudo isso está acontecendo, disse ela para Maria, que organizava seus novos medicamentos. Parece um sonho. Um sonho que seu filho tornou realidade, respondeu a enfermeira com um sorriso. Aquele menino tem um coração de ouro. Na mansão dos Mendes, Lucas explorava seu novo quarto, ainda maravilhado com tudo que Beatriz havia preparado para ele. As paredes foram pintadas de azul claro, sua cor favorita, e uma estante repleta de livros ocupava uma das paredes. Na mesa de estudos, um laptop novo aguardava para ser usado quando ele voltasse à escola. Posso entrar? Perguntou Beatriz, batendo suavemente na porta entreaberta. Claro, respondeu Lucas, correndo para abraçá-la. Nos últimos dias, o carinho entre os dois havia crescido naturalmente, como se sempre tivessem feito parte da vida um do outro. Trouxe algo para você, disse ela, entregando-lhe um pacote embrulhado em papel colorido. Achei no antiquário e pensei que você gostaria. Lucas abriu o presente com cuidado. Era um porta-retrato antigo, lindamente trabalhado em prata. É perfeito para a foto do Jardim Botânico, exclamou ele, abraçando Beatriz novamente. No escritório da Mendes Incorporações, Ricardo reunia-se com sua equipe jurídica. As ações da empresa haviam se estabilizado após a coletiva, e a criação da Fundação Carolina Santos estava gerando uma onda positiva de publicidade. Os investidores estão impressionados com a transparência e humanidade demonstradas, explicava seu advogado principal. As doações para a fundação já ultrapassam nossas expectativas iniciais. E quanto a Alberto Damasceno? Perguntou Ricardo, preocupado com o silêncio de seu rival nos últimos dias. Ele está quieto. Quieto demais, respondeu o advogado. Nossos contatos indicam que ele tem feito reuniões frequentes com pessoas do hospital onde Carolina está internada.
No outro lado da cidade, em seu escritório luxuoso, Alberto Damasceno estudava uma pilha de documentos sobre sua mesa. "Achei!" exclamou ele para seu assistente. "O elo fraco que precisávamos." "O que descobriu, senhor?" "O hospital onde Carolina está internada tem uma dívida considerável com um dos bancos que controlo", sorriu Alberto maliciosamente. "Acho que está na hora de fazer uma pequena visita à administração." De volta ao hospital, Lucas chegava para sua visita diária à mãe, acompanhado por Beatriz. Ele carregava orgulhosamente o porta-retrato novo com a foto do jardim botânico. "Mãe, olha só o que a Beatriz me deu!" exclamou ele, mostrando o presente. Carolina observou o porta-retrato com emoção, mas seu olhar estava mais focado na interação natural entre seu filho e Beatriz. Era evidente o carinho que havia se desenvolvido entre os dois. "Beatriz", chamou Carolina suavemente, "posso conversar um momento a sós com você?" Lucas entendeu o recado e saiu para comprar um chocolate quente na lanchonete com o dinheiro que Ricardo havia lhe dado. "Quero agradecer", começou Carolina, "não apenas pelo tratamento ou pelos presentes, mas por amar meu filho. Sei que a situação não é fácil para você." Beatriz segurou a mão de Carolina. "Sabe, durante anos tentei ter filhos, sofri tanto com cada tentativa fracassada, mas agora entendo que às vezes a vida tem planos diferentes. Lucas não cresceu em meu ventre, mas conquistou meu coração de uma forma que não imaginei ser possível." As duas mulheres se abraçaram, compartilhando lágrimas de compreensão e afeto. Quando Lucas voltou ao quarto, encontrou sua mãe e Beatriz rindo juntas como velhas amigas. O momento foi interrompido pela chegada do Dr. Ricardo, que trazia notícias importantes. "Senhora Santos, seus últimos exames mostram uma melhora significativa. Se continuar assim, em 2 semanas poderá ter alta." A notícia foi recebida com alegria por todos, mas uma pergunta pairava no ar: para onde Carolina iria depois da alta? Como se lesse seus pensamentos, Beatriz tomou a iniciativa. "Carolina, Ricardo e eu conversamos muito sobre isso. Queremos que você venha morar conosco quando sair daqui. Temos uma casa de hóspedes no jardim que pode ser sua. Assim, Lucas poderá estar sempre perto de todos nós." Carolina ficou sem palavras, emocionada com a generosidade do convite. Lucas pulava de alegria com a possibilidade de ter toda a sua família reunida. No corredor do hospital, porém, Alberto Damasceno observava a cena através da porta entreaberta, um sorriso cruel se formando em seus lábios. "Aproveitem enquanto podem", murmurou ele. "O jogo ainda não acabou." A notícia chegou como um raio em céu azul. O diretor do hospital convocou uma reunião de emergência com Ricardo e sua equipe jurídica. O assunto? Uma possível transferência de Carolina para outro hospital devido a questões administrativas. "Isso é um absurdo", protestou Ricardo, batendo a mão na mesa da sala de reuniões. "O tratamento está progredindo exatamente como planejado. Uma transferência agora poderia comprometer toda a recuperação." O diretor do hospital, Dr. Paulo, parecia genuinamente constrangido. "Senhor Mendes, acredite, também não quero isso. Mas o banco que detém grande parte de nossas dívidas está pressionando por mudanças administrativas imediatas." "Deixe-me adivinhar", interrompeu Ricardo. "O banco pertence ao grupo Damasceno." No quarto de Carolina, alheia a essa discussão, Lucas mostrava para a mãe e Beatriz os projetos que estava fazendo para seu novo quarto na casa de hóspedes. "Aqui vai ser sua escrivaninha, mãe", explicava ele animadamente, apontando para um desenho colorido. "E coloquei uma estante grande porque sei que você adora ler." Beatriz observava a cena com ternura. Nas últimas semanas, havia descoberto uma nova dimensão em sua vida. O amor maternal que crescia a cada dia por Lucas e a amizade sincera que estava desenvolvendo com Carolina. "O jardim vai ser perfeito para suas sessões de fisioterapia", comentou Beatriz. "E tem um banco embaixo daquela jabuticabeira onde podemos tomar café da manhã juntas." Maria entrou no quarto com os novos medicamentos, mas sua expressão preocupada não passou despercebida por Carolina. "Aconteceu alguma coisa, Maria?" A enfermeira hesitou. "Há rumores nos corredores sobre mudanças administrativas, mas não se preocupe, tenho certeza que o Sr. Mendes vai resolver tudo."
No escritório de Alberto Damasceno, o empresário saboreava sua pequena vitória. O hospital não tem escolha, explicava ele ao seu assistente. Ou transferem a paciente ou executo a dívida imediatamente. Mas, senhor, argumentou o assistente, a imprensa pode reagir mal a isso. A história do menino vendendo doces comoveu muita gente. Por isso mesmo precisamos agir rápido, respondeu Alberto. Quanto mais tempo passa, mais forte fica o vínculo deles com o público. Preciso arrancar essa história pela raiz, antes que Ricardo transforme isso em uma campanha de marketing perfeita. De volta ao hospital, Ricardo reuniu-se com Carolina, Beatriz e Lucas para explicar a situação. O menino escutava tudo com atenção, seu rosto normalmente alegre, agora sério e preocupado. Mas não podemos deixar isso acontecer, exclamou Lucas. Mãe, você está melhorando aqui. A Maria cuida tão bem de você. Carolina segurou a mão do filho. Às vezes precisamos enfrentar tempestades, meu amor, mas agora não estamos mais sozinhos. Beatriz, que estivera em silêncio, levantou-se subitamente. Tenho uma ideia, disse ela, seus olhos brilhando. Ricardo, lembra daquela reportagem que fizeram sobre meu trabalho com hospitais filantrópicos ano passado? Ricardo olhou para a esposa, começando a entender seu raciocínio. A repórter, Júlia Campos, ela sempre quis fazer uma matéria sobre como hospitais privados lidam com pressões financeiras. Exatamente, sorriu Beatriz. E ela me deve um favor. Lucas observava a interação entre os adultos, sentindo uma nova esperança crescer. Podemos contar para todo mundo como o tio Alberto está sendo malvado? Não é bem assim, querido, explicou Beatriz. Vamos contar uma história diferente. Uma história sobre como hospitais podem escolher entre ser instrumentos de cura ou de poder. Ricardo pegou o telefone, já discando o número de seu assessor de imprensa. Precisamos agir rápido. Alberto pode tentar antecipar a transferência a qualquer momento. Naquela noite, enquanto a tempestade se formava no horizonte de São Paulo, a família permaneceu unida no quarto do hospital. Lucas havia adormecido no sofá, coberto com um casaco de Ricardo. Carolina, mais forte a cada dia, tricotava um cachecol, um hobby que havia retomado recentemente. Sabe, disse ela baixinho para Beatriz, que organizava algumas revistas na mesa. Quando Lucas nasceu, eu tinha tanto medo de não ser suficiente, de não conseguir dar a ele tudo o que ele merecia. Mas olha só, meu filho acabou nos dando o maior presente de todos. Qual? Perguntou Beatriz, embora já soubesse a resposta. Uma família, sorriu Carolina. Uma família verdadeira. No corredor, Maria observava a cena pela porta entreaberta, enquanto fazia suas anotações de rotina. Em seus muitos anos como enfermeira, havia testemunhado inúmeras histórias de dor e superação, mas algo lhe dizia que esta história ainda reservava surpresas, e que o pequeno Lucas, com sua determinação inabalável, ainda tinha muito a ensinar a todos eles sobre o verdadeiro significado de família. A redação do principal jornal da cidade fervilhava com a chegada de Júlia Campos, acompanhada por Beatriz Mendes. As duas mulheres se dirigiram à sala de reuniões, onde uma equipe de jornalistas já as aguardava. O que temos aqui, começou Júlia, é mais que uma história de pressão financeira sobre um hospital. É uma história sobre escolhas, sobre como o poder econômico pode ser usado para curar ou para ferir. Beatriz abriu sua pasta, revelando uma série de documentos cuidadosamente organizados. Nos últimos 5 anos, o grupo Damasceno adquiriu dívidas de 3 outros hospitais. Em todos os casos, as instituições foram forçadas a fazer mudanças que prejudicaram o atendimento aos pacientes. No hospital, Lucas estava sentado ao lado de sua mãe, lendo em voz alta uma história que havia escrito na escola. Carolina sorria, orgulhosa de como seu filho havia se adaptado bem às aulas particulares que Ricardo providenciara para compensar o tempo perdido. E o pequeno príncipe descobriu que sua maior riqueza não estava no ouro, mas no coração das pessoas. Leu Lucas, fechando seu caderno. Gostou, mãe? É linda, meu amor, respondeu Carolina, beijando a testa do filho. Você tem um dom para contar histórias. Ricardo entrou no quarto nesse momento, seu rosto demonstrando preocupação. Alberto está dando uma coletiva de imprensa. Está tentando se antecipar à nossa história.
Ligaram a televisão do quarto a tempo de ver Alberto Damasceno, impecável em seu terno italiano, falando aos repórteres. Como principal credor do hospital, nosso único interesse é garantir uma gestão eficiente dos recursos. As mudanças propostas visam beneficiar todos os pacientes, não apenas casos específicos que recebem tratamento privilegiado. Lucas franziu o senho. Ele está falando da mamãe? Mas ela não recebe tratamento privilegiado. Não, filho, explicou Ricardo, sentando-se ao lado do menino. Ele está tentando distorcer a verdade. Mas sabe o que sua professora sempre diz sobre a verdade? Que ela é como o sol, respondeu Lucas prontamente. Pode até se esconder atrás das nuvens, mas sempre acaba aparecendo. No outro lado da cidade, na redação do jornal, Júlia Campos recebia uma ligação importante. Senhora Mendes, chamou ela, cobrindo o telefone com a mão. Acabei de receber uma informação muito interessante. Parece que o Dr. João, ex-diretor do Hospital Santa Clara, está disposto a falar sobre como foi forçado a se afastar após pressão do grupo Damasceno. Beatriz sorriu. Sua rede de contatos, construída ao longo de anos de trabalho filantrópico, estava finalmente dando frutos. Ele seria nossa terceira fonte, confirmando o padrão de comportamento do Alberto. De volta ao hospital, Maria entrou apressada no quarto. Vocês precisam ver isso, exclamou ela, mostrando seu celular. Na tela, uma publicação nas redes sociais viralizava. Funcionários de outros hospitais começavam a compartilhar suas próprias experiências com o grupo Damasceno. É como uma corrente do bem, comentou Carolina emocionada. Todas essas pessoas se unindo. Ricardo recebeu uma mensagem de Beatriz. Matéria sai amanhã na capa. Júlia conseguiu 3 depoimentos bombásticos. Estou voltando para o hospital. Lucas, que observava tudo com atenção, pegou seu caderno novamente. Posso escrever sobre isso também? Sobre como as pessoas podem se unir para fazer o bem? Claro que pode, filho, respondeu Ricardo, passando a mão pelos cabelos do menino. Na verdade, acho que sua história pode ser muito importante. Naquela noite, enquanto a família jantava junta no quarto do hospital, uma pequena tradição que haviam estabelecido, Beatriz retornou com um sorriso triunfante. A matéria está pronta, anunciou ela. E tem mais. O Conselho Regional de Medicina decidiu abrir uma investigação sobre as denúncias de interferência administrativa nos hospitais. O tio Alberto vai ficar muito bravo, comentou Lucas pensativo. Provavelmente, concordou Ricardo. Mas às vezes precisamos enfrentar pessoas bravas para fazer a coisa certa. Carolina observava a interação entre seu filho e sua nova família com o coração cheio de gratidão. De repente, sentiu uma força que não tinha há semanas. Apoiando-se na beirada da cama, conseguiu se levantar sozinha. Mãe, exclamou Lucas correndo para ajudá-la. Estou bem, meu amor, sorriu ela. Na verdade, estou melhor do que nunca. Porque agora sei que não importa o que aconteça. Estamos todos juntos nessa. Maria, que entrava no quarto para seu último turno do dia, parou na porta, emocionada com a cena. Em suas mãos, trazia os últimos exames de Carolina, que mostravam uma melhora surpreendente. Acho que encontramos a melhor medicina de todas, comentou a enfermeira sorrindo. O amor de uma família unida. Lucas abraçou sua mãe, depois Ricardo e Beatriz, criando um abraço coletivo que simbolizava perfeitamente o que haviam se tornado. Uma família verdadeira, capaz de enfrentar qualquer tempestade. A manchete do jornal era impactante. Império Damasceno sob investigação. A história por trás das interferências em hospitais. A reportagem de Júlia Campos ocupava 2 páginas inteiras, com depoimentos, documentos e uma linha do tempo detalhada das ações do grupo Damasceno no setor de saúde. No café da manhã, na cobertura dos Mendes, Lucas lia a matéria com atenção, enquanto Beatriz preparava panquecas, o café da manhã favorito do menino. Ricardo já havia saído cedo para uma reunião de emergência com o conselho da empresa. Beatriz, chamou Lucas, levantando os olhos do jornal. Você acha que agora o tio Alberto vai deixar a mamãe em paz? Beatriz sentou-se ao lado dele, servindo uma panqueca com calda de chocolate. Sabe, querido, às vezes as pessoas precisam aprender lições importantes. Esta matéria está ajudando muita gente a ver a verdade. No hospital,
Carolina recebia a visita de Maria, que trazia notícias animadoras. Os funcionários estão todos comentando sobre a reportagem, contou a enfermeira, enquanto checava os sinais vitais de sua paciente. E o Dr. Paulo acabou de confirmar que seu tratamento continuará normalmente aqui. Carolina sorriu, sentindo-se mais forte a cada dia. Nunca imaginei que minha história pessoal pudesse fazer parte de algo tão maior, comentou ela, olhando pela janela. O dia estava particularmente bonito, com o sol brilhando num céu sem nuvens. Na sede do grupo Damasceno, o clima era bem diferente. Alberto andava de um lado para outro em seu escritório, enquanto seus advogados tentavam desenvolver uma estratégia de contenção de danos. As ações do grupo caíram 15% só nesta manhã, informou um dos advogados. E 3 grandes investidores já manifestaram preocupação com as denúncias. Isso é um absurdo, explodiu Alberto. Anos construindo um império para ser ameaçado por uma história melodramática sobre uma mulher doente e seu filho. Seu assistente entrou apressadamente na sala. Senhor, a Comissão de Valores Mobiliários está solicitando esclarecimentos sobre algumas transações relacionadas às aquisições dos hospitais. No escritório de Ricardo, a atmosfera era de cautelosa celebração. O conselho da empresa, que antes estava dividido, agora demonstrava apoio unânime às suas decisões. A Fundação Carolina Santos recebeu mais de 50 pedidos de parceria só nesta manhã, informou sua assessora. Hospitais de todo o país querem participar do programa de assistência. Ricardo sorriu, pensando em como seu filho havia, sem querer, desencadeado uma transformação muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Seu telefone tocou. Era Beatriz. Amor, você precisa voltar para o hospital, disse ela, sua voz embargada de emoção. Carolina conseguiu dar seus primeiros passos sem ajuda hoje. No hospital, Lucas gravava com seu celular novo enquanto sua mãe caminhava lentamente pelo corredor, apoiada apenas em um andador. Funcionários paravam para aplaudir, alguns com lágrimas nos olhos. Está vendo, mãe? Eu disse que você ia conseguir, exclamava Lucas, seu rosto radiante de felicidade. Maria observava a cena encostada no balcão da enfermaria, lembrando-se do menino que vendia doces nos corredores há algumas semanas. Como a vida podia mudar tanto em tão pouco tempo? Ricardo chegou a tempo de ver Carolina completar sua primeira volta pelo andar. Beatriz, que segurava a mão de Lucas, tinha os olhos marejados. Família, chamou Carolina, sentando-se para descansar. Preciso contar uma coisa. O doutor Paulo disse que, mantendo esse progresso, poderei ter alta na próxima semana. Lucas pulou de alegria. Significa que vamos poder morar todos juntos, na casa do jardim? Sim, meu amor, respondeu Beatriz, abraçando o menino. E já comecei a decorar tudo exatamente como você desenhou. Naquele momento, Dr. Paulo apareceu no corredor. Seu rosto normalmente sério ostentava um sorriso. Senhor Mendes, acabei de receber uma notícia interessante. O grupo Damasceno está retirando todas as exigências relacionadas à dívida do hospital. Parece que eles têm problemas mais urgentes para resolver. Ricardo assentiu, compreendendo. A verdade, como Lucas havia dito, era realmente como o sol. Sempre acabava aparecendo. Sabe, disse Lucas, pegando seu caderno de histórias. Acho que já sei como vou terminar meu conto sobre o Pequeno Príncipe. Como, filho? Perguntou Carolina, curiosa. E assim o Pequeno Príncipe descobriu que a maior riqueza não estava no ouro dos cofres, mas no amor que transformava desconhecidos em família e problemas em oportunidades de fazer o bem. Beatriz e Ricardo trocaram olhares emocionados. De alguma forma, seu filho de 8 anos havia resumido perfeitamente a lição que todos eles haviam aprendido nessa jornada. A casa de hóspedes no Jardim dos Mendes havia se transformado completamente nas últimas semanas. Beatriz supervisionava pessoalmente cada detalhe da reforma, tornando o espaço acolhedor e perfeito para receber Carolina. O que acha dessa cor para as cortinas? Perguntou Beatriz a Lucas, que a ajudava com as escolhas. O menino havia revelado um talento surpreendente para a decoração, sugerindo cores e texturas que harmonizavam perfeitamente com o ambiente. Azul claro combina com o nascer do sol, respondeu ele pensativo.
Mamãe sempre acorda cedo para ver o sol nascendo. Na varanda da casa, um balanço de madeira havia sido instalado, de onde se podia ver todo o jardim. Vasos com orquídeas, as flores favoritas de Carolina, decoravam o ambiente, criando um pequeno paraíso particular. No hospital, Carolina participava de sua última sessão de fisioterapia antes da alta. Seus progressos nas últimas semanas haviam surpreendido até mesmo os médicos mais experientes. "Você é um exemplo de determinação", elogiou o fisioterapeuta, enquanto a ajudava com os exercícios finais. "Mas também é um exemplo do poder do apoio familiar." Maria, que acompanhava a sessão, concordou emocionada. "Vou sentir sua falta, Carolina. E do pequeno Lucas também." Aquele menino iluminava os corredores do hospital. "Você precisa nos visitar", insistiu Carolina. "Lucas já separou um álbum de fotos para te mostrar quando a casa estiver pronta." Ricardo, em seu escritório, finalizava os últimos detalhes do projeto da Fundação Carolina Santos. A iniciativa havia crescido muito além das expectativas iniciais, recebendo apoio de empresários e instituições de todo o país. Os primeiros 5 casos já foram aprovados para receber auxílio, informou sua assistente, incluindo uma menina de 10 anos que precisava de um tratamento especializado. "Quero que Lucas participe da primeira cerimônia de entrega dos auxílios", decidiu Ricardo. "Ele precisa ver como seu exemplo inspirou outras pessoas." No final da tarde, toda a família se reuniu na casa de hóspedes para os últimos preparativos. Lucas corria de um cômodo a outro, explicando animadamente onde cada coisa ficaria. "Aqui vai ser o cantinho de leitura da mamãe", mostrou ele, apontando para uma poltrona confortável próxima à janela. "E coloquei uma mesinha do lado para ela poder tomar chá enquanto lê." Beatriz observava a interação entre Lucas e Ricardo, que ajudava o filho a pendurar alguns quadros. Era incrível como em tão pouco tempo haviam se tornado uma família tão unida. "Falta só uma coisa", disse Beatriz, tirando um pacote de sua bolsa. Era um quadro grande, ainda embrulhado. Lucas ajudou a desembrulhar, revelando uma ampliação emoldurada da foto do Jardim Botânico, cuidadosamente restaurada e colorizada. A imagem de Carolina e Ricardo jovens, sorridentes e apaixonados, agora tinha cores vibrantes que a tornavam ainda mais especial. "Vai ficar perfeito ali", apontou Lucas para a parede principal da sala. Maria chegou neste momento, trazendo um bolo que havia feito especialmente para a ocasião. "Não podia deixar de participar deste momento", explicou ela emocionada. "Você já é parte da família", sorriu Beatriz abraçando a enfermeira. Ricardo recebeu uma mensagem em seu celular. Era uma foto de Alberto Damasceno deixando o país, enviada por seu investigador particular. "Parece que ele decidiu tirar umas férias prolongadas", comentou ele com Beatriz. "O importante é que agora podemos focar no que realmente importa", respondeu ela, observando Lucas explicar animadamente para Maria todos os detalhes da decoração. No hospital, Carolina arrumava suas últimas coisas, ajudada por uma das enfermeiras. Seu olhar parou em uma foto recente, tirada durante um almoço de domingo no quarto do hospital. Ela, Lucas, Ricardo e Beatriz, todos sorrindo, unidos como uma verdadeira família. "Sabe", disse ela para as enfermeiras, "quando estava doente, meu maior medo era deixar Lucas sozinho no mundo. Agora, olho para frente e vejo que ele nunca mais estará sozinho. Nenhum de nós estará." O pôr do sol pintava o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja, criando um cenário perfeito para este novo começo. Na casa do jardim, Lucas colocou sua pequena mão sobre o vidro da janela, observando as cores do céu. "Amanhã mamãe vem para casa", sussurrou ele mais para si mesmo do que para os outros. "E então nossa família estará completa." O dia amanheceu com um sol radiante em São Paulo. Lucas acordou antes mesmo do despertador tocar. Sua animação era tanta que mal havia dormido durante a noite. Hoje era o dia que sua mãe finalmente viria para casa. "Já está acordado, pequeno?", perguntou Beatriz, encontrando-o na cozinha tentando preparar um café da manhã especial. Havia cereais espalhados pelo balcão e uma tentativa de fazer suco de laranja que resultara em metade das frutas rolando pelo chão. "Queria fazer uma surpresa para a mamãe", explicou ele, um pouco envergonhado com a bagunça. "Então, vamos fazer juntos",
sorriu Beatriz, arregaçando as mangas. Sua mãe merece um café da manhã digno de rainha. No hospital, Carolina terminava de assinar os últimos documentos de alta. Doutor. Ricardo fazia suas recomendações finais, enquanto Maria ajudava a organizar os pertences pessoais que haviam se acumulado durante a internação. Lembre-se, dizia o médico, ainda precisamos manter o acompanhamento semanal e seguir rigorosamente com os medicamentos, mas sua recuperação foi verdadeiramente notável. Tive os melhores motivos para me recuperar, respondeu Carolina, olhando com carinho para a foto de Lucas em sua mesa de cabeceira. Ricardo chegou ao hospital dirigindo pessoalmente, algo que raramente fazia. Queria que este momento fosse especial, sem motoristas ou protocolos formais. No banco de trás do carro havia um buquê de orquídeas brancas, as mesmas flores que Carolina carregava naquela foto antiga do jardim botânico. Pronta para ir para casa? Perguntou ele entrando no quarto. A palavra casa soou diferente agora. Não era mais o pequeno apartamento na periferia, mas também não era simplesmente a mansão dos Mendes. Era um novo conceito de lar que haviam construído juntos. Na casa do jardim, Lucas e Beatriz haviam transformado a varanda em um verdadeiro jardim suspenso. Vasos com flores coloridas se espalhavam por todos os cantos, e uma faixa feita à mão por Lucas dava as boas-vindas. Bem-vinda ao seu novo lar, mamãe. Acham que ela vai gostar? Perguntou Lucas pela 10ª vez, ajeitando nervosamente os guardanapos na mesa do café da manhã. Vai amar, meu amor, garantiu Beatriz abraçando-o, porque foi feito com amor. O carro de Ricardo entrou lentamente pela alameda da mansão. Carolina observava pela janela, maravilhada com a beleza do jardim. Quando o carro parou em frente à casa de hóspedes, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a faixa feita por Lucas. Mamãe! Gritou o menino, correndo para abrir a porta do carro. Carolina saiu devagar, ainda usando uma bengala para apoio, mas seus passos estavam mais firmes a cada dia. Lucas a abraçou com cuidado, enterrando o rosto em sua cintura. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Beatriz, aproximando-se com um sorriso acolhedor. A varanda estava decorada com flores e balões. Uma mesa posta com um café da manhã caprichado esperava por eles. Havia panquecas, frutas frescas, sucos naturais e até pão caseiro, cortesia da senhora Maria, que fizera questão de entregar pessoalmente mais cedo. Filho, você fez tudo isso? Perguntou Carolina emocionada. A Beatriz me ajudou, respondeu ele orgulhoso. E olha, mamãe, vem ver seu quarto. Carolina foi conduzida pelo filho através da casa. Cada cômodo havia sido decorado com um cuidado especial, mesclando elementos que ela amava com o toque elegante de Beatriz. No quarto principal, a vista para o jardim era de tirar o fôlego. E aqui, mostrou Lucas, abrindo uma porta, é o meu cantinho especial na sua casa. Era um pequeno espaço de estudos com uma escrivaninha e prateleiras cheias de livros. Na parede, um mural exibia os desenhos e histórias que Lucas havia criado. Para eu poder fazer minha lição aqui com você como antes, explicou ele. Carolina não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou o filho, depois Beatriz e finalmente Ricardo. Eram lágrimas de felicidade, de gratidão, de amor. Agora sim, disse Lucas, pegando a foto antiga do jardim botânico que estava emoldurada na parede da sala. Nossa história está completa. Não, meu amor, corrigiu Carolina suavemente. Nossa história está apenas começando. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando aquela família que o destino havia reunido de uma forma tão inesperada. No jardim, as orquídeas balançavam suavemente com a brisa, como se também celebrassem este novo começo. 3 meses haviam se passado desde a chegada de Carolina à casa do jardim. O local havia florescido tanto quanto sua moradora. As orquídeas multiplicavam-se nos vasos da varanda, e o pequeno jardim de ervas que ela começara a cultivar já fornecia temperos frescos para as refeições da família. Era um domingo especial. A família havia decidido celebrar o aniversário de Lucas com uma festa intimista no jardim. Balões coloridos decoravam os arbustos, e uma mesa comprida havia sido posta sob a jabuticabeira, coberta com uma toalha branca de renda, herança da avó de Carolina. Está tudo perfeito?
perguntou Lucas a Beatriz, ajeitando pela 10ª vez os talheres sobre a mesa. Ele vestia uma camisa azul nova, presente de Ricardo, e seus olhos brilhavam de expectativa. Mais que perfeito, respondeu Beatriz, abraçando-o. Seus convidados especiais já devem estar chegando. O primeiro a chegar foi Dr. Ricardo, trazendo um pacote grande e misterioso. Em seguida, Maria apareceu, acompanhada por algumas enfermeiras que haviam se tornado amigas da família durante a internação. Cada uma trazia um prato caseiro, transformando o almoço em uma verdadeira celebração comunitária. Carolina, agora completamente recuperada, movimentava-se com graça pela festa, servindo suco natural e conversando com os convidados. Seu rosto havia recuperado o brilho de anos atrás, aquele mesmo que Ricardo havia conhecido no Jardim Botânico. «Atenção, todos!» chamou Ricardo, batendo levemente em sua taça com uma colher. «Antes do bolo, tenho um anúncio especial para fazer». Lucas, que estava mostrando seu novo telescópio para Maria, aproximou-se curioso. Ricardo pegou alguns envelopes de sua pasta. «Primeiro», começou ele, «gostaria de anunciar que a Fundação Carolina Santos completou seu 100º atendimento esta semana. 100 famílias que agora têm uma nova chance, graças ao exemplo de coragem de um pequeno vendedor de doces». Aplausos emocionados preencheram o jardim. Lucas abraçou sua mãe, que enxugava discretamente uma lágrima. «E segundo», continuou Ricardo, «tenho aqui alguns documentos muito importantes». Ele entregou os envelopes a Carolina. «São os papéis da sua casa, Carolina. A Casa do Jardim agora está oficialmente em seu nome». «Ricardo, eu não posso...» começou ela, mas foi interrompida por Beatriz. «Pode sim», disse Beatriz com firmeza, «porque família não se divide, se multiplica». «E tem mais uma surpresa», acrescentou Ricardo, pegando outro envelope. «Lucas, isto é para você». O menino abriu o envelope com cuidado, seus olhos arregalando-se ao ler o conteúdo. São papéis de adoção?» «Sim», respondeu Beatriz, sua voz embargada. «Se você e sua mãe concordarem, gostaríamos de oficializar o que nossos corações já sabem, que somos uma família». Lucas olhou para sua mãe, que assentiu emocionada. Em seguida, correu para abraçar Beatriz e Ricardo, criando um abraço familiar que dizia mais que qualquer palavra poderia expressar. «Agora», anunciou Maria, trazendo um bolo decorado com estrelas de açúcar, «vamos cantar parabéns para o aniversariante mais especial deste jardim». Enquanto todos cantavam, Lucas fechou os olhos para fazer seu pedido. Mas pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não tinha nada para pedir. Todos seus sonhos já haviam se realizado. Depois que os convidados partiram, a família permaneceu reunida na varanda, observando o pôr do sol. Lucas havia organizado todos seus presentes, mas seu tesouro mais precioso estava em suas mãos. A foto antiga do Jardim Botânico, agora acompanhada por uma nova fotografia, tirada naquela tarde, mostrando toda a família reunida sob a jabuticabeira. «Sabe», disse ele, olhando as duas fotos lado a lado, «acho que entendi uma coisa importante». «O que, meu amor?», perguntou Carolina, sentada no balanço da varanda entre Beatriz e Ricardo. «Que às vezes precisamos passar por momentos difíceis para encontrar nosso verdadeiro caminho. Como quando eu vendia doces no hospital. Parecia algo triste, mas na verdade era o começo da nossa felicidade». Ricardo sorriu, orgulhoso da sabedoria de seu filho. «E o que mais você aprendeu?». «Que família não é só quem nasce junto», respondeu Lucas, guardando as fotos cuidadosamente em seu novo álbum. «É quem escolhe ficar junto, não importa o que aconteça». As estrelas começavam a aparecer no céu de São Paulo, e uma brisa suave balançava as orquídeas da varanda. Na casa principal, as luzes se acendiam gradualmente, criando um cenário acolhedor. Na casa do jardim, 4 corações batiam em sintonia, unidos por laços mais fortes que o sangue, os laços do amor, da compreensão e da escolha de serem família. «E viveram felizes para sempre», brincou Beatriz, lembrando-se das histórias que Lucas adorava escrever. «Não», respondeu o menino com um sorriso sábio. «Viveram felizes a partir de agora, construindo sua felicidade dia após dia juntos». E assim, sob o céu estrelado de uma noite de primavera, aquela família extraordinária celebrava não apenas um aniversário,
mas o milagre dos encontros que o destino proporciona e o poder transformador do amor que não conhece barreiras nem preconceitos. Uma história que começou com um menino vendendo doces terminava com uma lição universal, de que os verdadeiros laços familiares são aqueles que escolhemos cultivar, regar e fazer florescer, como as orquídeas do jardim, dia após dia, com cuidado, dedicação e, sobretudo, muito amor.